Pascoal, o Corinthians hoje joga contra a Universidade Católica, contra a Universidade do Chile, tem que ganhar, tem a vantagem, mas tem que classificar. Vou te mandar agora pra você. Você que já trabalhou como diretor de futebol, gerente de futebol de clubes, ganhou um título, tem ressaca na semana seguinte? Sempre tem. Sempre tem. Tem uma interferência. Você ganhou o título, Pascoal? Ou você só ficou ali tal, salvou de rebaixamento? Cara, a primeira pergunta já não pode responder. Não, porque eu acho que é importante saber. Como diz o meu ganhamos amigo o Benjamin, título, ganhamos o título da Moca lá. É melhor Vamos ler. Entra lá, Oswaldo Pascoal, põe no Wikipédia. Oswaldo Pascoal, títulos. Fala. Mas o senhor quis dizer... Eu tive a honra de ter algumas conquistas Pode falar quais, da minha Pascoal, curta carreira como modéstia gerente. Mas Não. tem ressaca, Pascoal? Claro que tem, porque o jogador sai de uma festa, sai da festa da comemoração, os jogadores foram para a casa de um outro jogador, do Jadson, né? Que acabaram comemorando na casa. Uns foram para o restaurante, aí depois, o Jadson deu uma festa na casa dele, voltou para a casa do Jadson. Se vocês não sabem, foi isso que aconteceu. E depois, Imagina o vizinho. no outro dia, eles foram para a festa da Federação Paulista, né? Que é a entrega do troféu, a comemoração do título e tal. E os jogadores estão dando essa corridinha. Esse é o maior me engano que eu gosto da paróquia, essa corridinha depois do treino. Isso aí pra mim ajuda pra burro, velho. Isso aí pra mim ajuda pra burro. É para jogador É pra de futebol, não ajuda nada. desintoxicar. Isso é tudo planejamento do Valmir Cruz. Não é... Eles usaram toque. Formado em educação física. Fala aí, Palito. Eu entendo um pouco disso. E aí o jogador, claro que comemora. Só que quando vai começar a partida, as coisas se transformam. O Corinthians tem um resultado muito positivo. Eu não acredito que o Corinthians vá desperdiçar essa oportunidade. Não acredito mesmo. Mesmo sabendo que o adversário do Corinthians é segundo colocado no Campeonato Chileno, um ponto atrás do Colo-Colo, briga pelo título chileno nessas 3 últimas rodadas. Tudo isso a gente entende. Tudo isso a gente entende. Tem uma torcida que é apaixonada, tão apaixonada como é a torcida do Corinthians, às vezes até violenta, como a gente viu aqui no estádio do Corinthians, como a gente vê no Chile, nos confrontos contra os adversários, contra os rivais no Chile. Mas eu acho que o Corinthians não desperdiçará a oportunidade de se classificar na Sul-Americana. É um título importante para o Corinthians. O Corinthians traçou um plano também dessa conquista para essa temporada. Está brigando por isso. Então tem ressaca. Tem ressaca, mas na minha interpretação, tem a ressaca, mas na minha interpretação, o Corinthians não vai desperdiçar a chance de se classificar. O Corinthians, com o estilo de jogo do Corinthians, com o modelo de jogo do Corinthians, o Corinthians não vai deixar. O Corinthians tem jeito de jogar. Você sabe como o Corinthians joga. Eu sei. Nós sabemos como joga. Então o Corinthians vai empregar o estilo dele. Hoje é do jeito do Corinthians. Não é do jeito da Universidade Católica. É do jeito do Corinthians. Vem cá jogar, vem aqui jogar. E o Corinthians sai no contra-ataque para tentar fazer no gol. O senhor falava que era terra arrasada, e aí agora tem gente de jogar, que tem não sei o quê. Universidade do Chile, perdão. Universidade do Chile. Pascoal. Católica tá no Flamengo. Demagogia é essa, Pascoal? O senhor cansou de falar que é terra arrasada. É Corinthians terra arrasada. O senhor que inventou esse termo, terra arrasada. Desculpa, o senhor não ouviu isso. O senhor sabe que eu tenho maior estima e maior consideração pelo senhor. Eu também tenho pelo senhor. Mas as suas palavras machucam. Peraí, vou interromper a briga de vocês. O programa tem 4 minutos e vocês já estão se matando. Não, mas ele está falando uma coisa que não corresponde à realidade. Mas só um minuto, você vai ter direito de resposta, porque agora nós vamos direto para o Chile, que o Fernando Caetano, nosso adido cultural aí no Chile. Olha quem é o convidado do Fernando Caetano. As boas-vindas ao Chile. Boas-vindas. Grande Benja, tudo bem? Um abraço para você, a todos que acompanham o Fox Sports Rádio. Aqui ao lado do técnico Fábio Carille, campeão paulista com o Corinthians no último domingo contra a Ponte Preta e que agora está virando a chave, né? Esquecendo o título estadual, concentração total na Copa Sul-Americana. Corinthians enfrenta a Universidade de Chile com uma boa vantagem, mas o Fábio Carille sabe que não vai ser fácil, é preciso muito cuidado com os chilenos. Boa tarde, Carille, muito obrigado por atender a equipe do Fox Sports. Primeiramente, parabéns aí pelo título paulista. Obrigado, boa tarde, amigos da Fox, ao Benja, meu boa tarde. Sim, muita festa, muita comemoração no domingo, mas hoje um compromisso muito importante, já mudando a fichinha mesmo, para a gente fazer um grande jogo aqui e a gente voltar classificado para o Brasil. Legal. Fábio, hoje você tem alguns problemas, né? Principalmente na defesa.
Quanto perde o Corinthians, é claro que você tem que dar força para quem está entrando, mas Fagner é jogador de seleção brasileira, está fora, o Léo Príncipe deve jogar ali na direita, aliás você já confirmou, né? E o garoto Pedro Henrique entrando na defesa no lugar do Pablo, que já vinha se sentindo mal por conta da sinusite. Mas são mudanças forçadas, né? Sim, mudanças forçadas, até mesmo não tinham que mudar tecnicamente pelo que eles estão jogando. O clube trabalha num ano de revelações também, e são as oportunidades que aparecem para esses garotos que a gente tem que dar uma sequência, né? Mas eu tenho certeza, eles estão trabalhando sério para fazer um grande jogo, e tem os jogadores mais experientes dentro de campo também que vão dar esse suporte a esses garotos. Legal. Fábio, por gentileza, coloca essa escuta aqui que o Benja está querendo fazer uma pergunta para você, o pessoal lá no estúdio. O Benja, amigos do Fox Sports Rádio, conversem aí com o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, está na escuta. Fábio Carilli é o Benja, boa tarde. Antes de mais nada, parabéns por esse título. E em cima disso, eu quero te perguntar um negócio, Carilli. Outro dia eu estava lendo uma matéria aí, se eu não me engano, foi no Lance, e tinha até uma foto sua quando era moleque, com a camisa do Corinthians. Você é torcedor do Corinthians, você acompanhava o teu time, era a Democracia Corintiana, que você se espelhou lá, que era um time que te deu muita alegria com o Magrão, Casagrande, Vladimir, enfim. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, você já assimilou que você conquistou um título como treinador, você que é torcedor do Corinthians desde criança, que outro dia eu vi você falando, acho que foi agora, pô, tá difícil de assimilar que eu ganhei. A ficha caiu, Carilli, parabéns. Olha, tá caindo aos poucos, viu? É um sonho, a família toda é corintiana sim, né? E sou nascido em 73. Meu pai fala que em 77, eu sou da Zona Leste ali, Vila Ema, né? Da Zona Leste de São Paulo. Meu pai fala que a gente subiu na laje, a casa tinha uma laje e fogos, parou São Paulo. Na verdade eu não lembro, né? E sim, meu pai comentando, tinha 4 anos. Mas a partir de 82, 83 eu já começo a lembrar sim. E meu pai já me levava para o estádio, para Pacaembu, para ver essa grande seleção que o Corinthians tinha. É isso mesmo, tá caindo aos poucos ainda. É um sonho, as coisas acontecendo tudo muito rápido na minha vida. Pascoal, faz tua pergunta aí. Fábio Carilli ao vivo com a gente lá, direto do Chile. Com muito prazer, Carilli, faço essa pergunta a você, porque a gente estava discutindo há pouco o formato de jogo de hoje do Corinthians para jogar contra a Universidade de Chile. Vai cair dentro daquilo que o Corinthians tem feito ao longo do campeonato. O time do Corinthians tem uma característica, aliás, adotada principalmente pelo seu trabalho, uma postura defensiva, saída em contra-ataque, e a gente sabe do modelo que o Corinthians usa. Sabendo que o adversário vai ter que se oferecer, o jogo de hoje fica para o modelo Corinthians, do jeito do Corinthians jogar? Nós ainda estamos buscando um equilíbrio, né? Não escondo isso. Tive a pressa de acertar o sistema defensivo, trabalhando bastante, a resposta foi rápida. Já estamos equilibrando, né, o sistema ofensivo. Tirando o último jogo da Ponte, os 2 jogos contra o São Paulo e o jogo contra a Ponte, em 3 jogos nós fizemos 6 gols. Então está melhorando e tem muito para melhorar, principalmente pela qualidade dos jogadores. E o que me dá uma segurança maior, uma confiança maior é por isso, que é uma equipe que sabe ser pressionada, né? Que vai ser um caldeirão, mais de 40 mil torcedores, que vão acelerar o jogo, e eu espero que a gente dê uma resposta muito boa quando como a gente tem encontrado equipes que jogam dessa forma. Carilli, quem vai te fazer a pergunta agora é o Mano, não é o Mano Menezes, tá? É o nosso Mano. Mano, faz sua pergunta pro Fábio Carilli aí. Muito obrigado. Parabéns, Carilli, boa tarde, parabéns pelo título paulista. Um título, ele sempre gera na torcida uma expectativa de que possa vir algo mais durante o ano. Dentro do que a gente pode observar, o elenco do Corinthians ainda é um elenco muito enxuto. O Corinthians está buscando 2 alternativas, aí, o lateral direito, e está buscando um atacante. Falam já que o Corinthians está muito próximo do Cleison, atacante da Ponte Preta, e do Cicinho, ex-lateral da Ponte Preta e ex-lateral do Santos também. Na sua ótica, Carilli, quais são as posições que o Corinthians mais carece no elenco? Mano, na verdade, o nosso grupo ele não é enxuto, né? Ele está um pouquinho desequilibrado. Estou trabalhando com 37 jogadores, é muito, mas muitos jogadores em alguns setores menos, que nem não tivemos o Rodriguinho nesse jogo. Faltou um meia mais experiente, um pouquinho mais ali, para quando eu perder Jadson, Rodrigo eu ter. Então a gente está de olho aí em mais setores. Está um pouquinho desequilibrado, mas estamos trabalhando aqui para que a gente equilibra bem.
estamos muito atentos no mercado, em tudo que está acontecendo. Muito esperto também para não perder jogadores importantes que se destacaram, né? Outro dia mesmo até falei, acho que o maior reforço nosso é mantermos alguns jogadores nesse momento. A gente sabe da situação do clube e a gente trabalha em conjunto. Flávio Gomes, sua pergunta para o Fábio Carilli. Legal, Carilli, boa tarde. Boa tarde já. Parabéns também pelo título. Nem todos os que não torcem para o Corinthians sabem que você jogou no Corinthians, que você foi jogador também. Duas perguntinhas. Primeiro, eu quero saber se era bom de bola. A segunda, se você lembra do time no qual você jogou, alguma escalação, alguma partida em especial na sua passagem como jogador, que não é uma passagem muito conhecida. Eu fui um jogador assim muito disciplinado, de bom passe, né? Não escondo de ninguém, eu fiz grupo de cinco campeonatos brasileiros, eu fiz parte, jogando 3 Brasileirão e 2 não jogando muito, no caso do Corinthians. Acho que cheguei longe demais, né? Acho que foi mais pela minha disciplina, mais por estar dentro de campo e já ter uma leitura tática e ser um técnico dentro de campo. Acho que isso me ajudou bastante, né? O que aconteceu foi que em 95, não sei se vocês vão se lembrar, mas o Corinthians, que o Corinthians ganhou a Copa do Brasil, é claro que todo mundo vai lembrar. Mas o ano de 96 não tinha essa de quem jogava Sul-Americana não jogava a Libertadores. Então tinha que jogar todas as competições. Então ia começar o ano tendo que jogar o Paulista, jogar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então no meio do ano de 95, o Corinthians ele fez uma seleção do interior. E eu fiz um ótimo campeonato pelo 15 de Jaú. O técnico era o seu José Poi, onde o Pupo Jimenez era um funcionário do Corinthians e saiu ao interior atrás de jogadores. Então chegou Maisena, goleiro, Luciano, um lateral direito do Taubaté, o Leônidas, um meia que estava na Paraguaçuense. Chegaram uns 8 jogadores, Carlos Roberto, lateral, Clóvis, atacante, para que o Corinthians tivesse um grupo muito grande para 96, porque eram 3 competições, né? Então a gente não foi para jogar em 95, foi para se adaptar e em 96 jogar. Mas chegando no final do ano de 95, o Corinthians com 15 de Jaú não chegou em um acordo, eu voltei para Jaú e acabei sendo vendido lá para o Paraná Clube. E a equipe que eu participei é aquela equipe que ganhou o Paulista, né? Eu cheguei para o Brasileiro de 95, mas que ganhou o Paulista em cima do Palmeiras. O jogo foi lá em Ribeirão Preto, gol do Elivelton no finalzinho. E gol do Marcelinho Carioca contra o Grêmio, Copa do Brasil, os gols da finais. Então era isso. Era Ronaldo, Wilson Macarrão, Vitor, Elivelton, Célio Silva, Henrique, Zé Elias, Marcelinho Paulista, Elivelton, Souza, Marques. Um excelente time. Daquele time campeão paulista e Copa do Brasil, só tinha saído Viola e Bernardo. Quando eu cheguei, eles já não estavam mais. Ô, Fábio Carilli, agora seu xará, Fábio Sormani, vai fazer uma pergunta. Carilli, boa tarde, é um prazer falar com você. Parabéns pelo título. De fato, o seu trabalho surpreende. Eu não esperava que o Corinthians pudesse ganhar alguma coisa esse ano. Sinceramente, não esperava. E ganhou o Campeonato Paulista. E ganhou de um jeito que todo mundo viu, né? Um time muito consistente, muito bem armado, muito humilde, sabendo das suas limitações. Eu acho que esse foi um grande segredo desse time que ganhou o Campeonato Paulista. E eu estou muito impressionado com o seu trabalho. Eu queria te perguntar exatamente a respeito disso. Todo mundo fala que você foi o mentor da defesa do Corinthians na época do Tite. Procede isso, Fábio? Sim, Fábio, né? Isso. Fábio Sormani. Ô, Fábio, é isso mesmo. Tite, depois que ele chegou em 2010, trabalhamos 2-3 meses ali, foi ganhando a confiança. Em 2011 já me colocou para participar de tudo, inclusive comandar treino e principalmente a parte defensiva. Vocês estão me conhecendo aos poucos, assim, eu sou muito sincero, assim, naquilo que eu falo. Eu também não esperava nada esse ano, não. O que eu esperava era fazer um paulista bom, acertar a equipe para fazer um brasileiro bom, de coração. Não, eu pensava em ser campeão, nunca, né? Pensava assim, que ia ser uma equipe organizada, uma equipe de entrega, porque esse período também eu aprendi como se relacionar com os jogadores, como olhar no olho, como ser verdadeiro com eles. Eu sabia que eu ia ter uma resposta legal a respeito de entrega, de determinação e de vontade. Então, digo que eu sou um abençoado de estar começando nessa equipe, desse tamanho, de ter a oportunidade de ter trabalhado com o Tite.
5 anos e meio, onde eu aprendi bastante esse lado humano, que muitas vezes no futebol é você ser bonzinho, se você não xingar, você não consegue nada. Então aprendi com o Tite que não é assim, né? E estou seguindo essa linha. Não é porque eu quero imitar o Tite, é porque eu sou assim mesmo. Não adianta eu querer ser uma coisa que eu não sou, né? Então é a minha linha, então sou abençoado, agradeço a Deus todos os dias por essa oportunidade aqui no Corinthians, a diretoria do Corinthians, e por ter tido a oportunidade de trabalhar com o Tite, que no dia a dia é um cara que eu sou muito parecido com ele. Então o Rodrigo Cassino vai o Rodrigo Cassino vai te fazer a pergunta, mas só para não perder o fio da meada, desculpa, tudo bem, que é um assunto. Semana passada teve uma polêmica com o Eduardo Batista, o Eduardo foi lá, desabafou, ficou nervoso, falou um monte de coisa e tal. E um dos termos que ele se apegou, estava numa coluna escrita pelo Juca Kfouri, que o Juca teria chamado ele de um cara maleável. Cada um interpreta o maleável de uma forma. Eu não interpreto como uma coisa pejorativa. Eu interpreto como uma qualidade. Você ser maleável, para mim, é você ouvir os outros. Então, o que eu quero te perguntar é se você é um cara maleável. Porque se você tem um perfil do Tite, e o Tite que eu entrevistei várias vezes, e várias pessoas do Corinthians me falavam sempre que o Tite sempre foi um cara maleável. Que o Tite ouvia as pessoas ao seu redor. E se você estava lá no Corinthians trabalhando com ele, você estava em 2011, isso dito por todo mundo, por exemplo, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, o Tite não queria relacionar o Adriano Imperador sequer para o banco de reservas. E foi lá o pessoal da comissão, pô, Tite, coloca lá, pô, vai, pelo menos leva para o banco. O Adriano entrou e fez o gol. Então, o maleável, para mim, não é uma crítica, é um elogio. Você é um treinador maleável? Você é um treinador maleável? Sim, mas quem perguntou? Não, porque ele está... Quem que tá perguntando? É o Benja. Ô, Benja, desculpa. Benja, é o seguinte, bastante. O Tite chegou em outubro de 2010, né? Então, final do ano ali, onde que nós nos conhecemos. Mas 2011 eu participei de tudo, sei bem desse episódio, participei também. Sim, 2 ouvidos, 2 orelhas desse tamanho que é para ouvir bastante, né? E, claro, tomar as minhas decisões depois. Tem coisas que eu tenho dúvida, chamo um grupo de jogadores para escutá-los, para ver o do lado deles também. Coisas que muitas vezes, vamos escutar alguém. Sou assim, é a minha linha. Claro que a decisão final, ela é minha. A decisão final, ela é minha, né? Mas algumas dúvidas que eu tenho assim, estou começando, sou jovem, tem jogadores aqui experientes no clube e de boa índole, pessoas que dá para conversar, pessoas que dá para confiar, atletas que dão para confiar. Então, sim, tanto com a minha comissão quanto com a diretoria e os jogadores, eu sou muito aberto a conversas. Muito legal, muito sincero, parabéns. O Rodrigo Cassino vai te fazer uma pergunta. Fábio Carille, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Queria que você falasse da importância do Valmir Cruz, preparador físico, porque eu percebo, esse time do Corinthians está voando fisicamente. Queria que você falasse do Valmir Cruz um pouco. Rodrigo, quando eu fui anunciado dia 22 de dezembro, primeira coisa, de cara eu aceitei, tá? Fui lá na sala da presidência do Corinthians, Flávio e Alessandro, Roberto por telefone, eu vim de Sertãozinho para a formatura da minha filha, no meio da viagem, me ligaram, eu venho para o Parque São Jorge, e de cara eu aceitei, e já fiz uma pergunta, posso trazer minha comissão? Eles, sim. Com isso eu trouxe o Leandro, que eu conheço desde 96, essa ideia de ser técnico, de comissão técnica, ela existe desde 2000, né, e tendo a oportunidade de me juntar com o Leandro agora. Então não tive dúvidas de falar do Valmir, por ter trabalhado com ele aqui no Corinthians 2009 até a metade de 2010, então eu já conhecia bem o Valmir, e o Leandro, que já era, a gente já vinha conversando há 16, 17 anos na questão de formar uma comissão. Profissional exemplar, muito experiente, importante para mim nesse momento, nesse início, trabalhou muitos anos no Palmeiras, Japão, Santos, próprio Corinthians, estava acompanhando o Roberto Carlos aí agora nos últimos anos, o Roberto Carlos como técnico, lateral esquerdo, né, que hoje trabalha no Real Madrid. Então está me ajudando demais, um profissional que eu conheço bem, que tive a oportunidade de trabalhar 1 ano e meio e que não tive dúvidas nenhuma de trazê-lo para trabalhar comigo. Carille, a última pergunta, que a gente sabe que você está aí, hoje tem jogo, você precisa sair, mas só a última pergunta, já que você é um cara super sincero e fala mesmo. Quando o presidente do Corinthians te chamou para ser o treinador, qual foi o discurso? Fala, Carille,
segura a peteca um pouco, nós vamos contratar um cara. Carille, você vai ser o cara. Como é que foi isso aí? Esclarece essa curiosidade só, Carille. É a última pergunta mesmo. Olha, foi muito rápido. Fábio, você quer assumir o Corinthians? Sim. Na hora eu falei sim. Então hoje você é o técnico do Corinthians. Pronto. Até quando? Tempo, essas coisas, não foi discutido nada. Eu discuti meu contrato, essas coisas, na véspera de viajar para a Flórida. Acho que nós viajamos no dia 15, conversei no dia 14, tudo muito rápido, porque também não tinha que exigir nada, e sim só agradecer a oportunidade, mas sem tempo determinado. Não, Fábio, a partir de hoje você é o técnico do Corinthians e ponto. Carille, olha, muito obrigado pela tua participação, bacana pra caramba, sucesso pra você. Continua mesmo nessa pegada que você tá, sincero, humilde. Essa é a escola do Tite mesmo, não é vergonha nenhuma, pelo contrário, é um negócio muito bacana. Parabéns pra você. Obrigado, Fernando Caetano, aí agradeça a assessoria de imprensa do Corinthians também. Sucesso, Carille! Obrigado, amigos da Fox. Um grande abraço. Valeu. Obrigado, tá aí o Fábio Carille, muito bacana mesmo, o Fábio Carille atendendo aí de forma exclusiva a equipe do Fox Sports. Fernando Caetano, muito legal, parabéns aí pra você. Uma exclusiva hoje com o Fábio Carille, foi muito bacana. E agradeço também aí o pessoal da assessoria de imprensa do Corinthians, tá bom, Fernando Caetano? Legal, Benja, eu só queria passar uma informação que ontem o Fábio Carille, no último treinamento, fez uma mudança no posicionamento da equipe que vai ser importante para a partida de hoje à noite. O Jadson, que normalmente joga do lado, ontem treinou do lado esquerdo, justamente para tentar conter um pouco os avanços do lateral esquerdo Bocejur, da Universidade de Chile. Assim, então, o Romero, que normalmente joga no lado esquerdo, foi deslocado para o lado direito, com o Rodriguinho centralizado, é uma das novidades, Rodriguinho retornando à equipe depois de suspensão no Campeonato Paulista, e o Jô como homem de referência do ataque corintiano, ao vivo, 9h15 da noite, narração de Nivaldo Prieto, comentários do PVC e do Carlos Simon, e eu estarei no gramado fazendo as reportagens para a Universidade do Chile e Corinthians, aqui de Santiago. Eu volto com você, Benja. Valeu, Fernando Caetano, hein? Muito bem, muito boa. Pô, uma exclusiva hoje com o Fábio Carille, foi um negócio muito bacana. Agora chama atenção, né, o Fábio Carille, é legal isso aí, né? Posso falar? A gente tá vendo um treinador novo, que fala, sincero, humilde, não tem vergonha de falar, você vê? Ele é um treinador maleável, ele falou, eu ouço, tem coisas que eu não sei, ouço, a última decisão é a minha, mas ouço. O maleável não é crítica. Mas só discordo, Benja, desse contexto utilizado, porque, claro, se você pegar o pé da letra, o que significa maleável, não é um sentido pejorativo. Mas dentro de um contexto, numa frase utilizada que você fala, esse cara é extremamente maleável, você dando uma conotação de que o cara talvez seja um capacho, um pau-mandado, aí torna o significado da palavra diferente do que ela realmente é. Mas eu não vou entrar nesse mérito, nós já discutimos isso a respeito do Eduardo Batista, mas nisso eu concordo contigo. O Fábio Carille começou o ano como treinador menos comentado no futebol paulista, porque o Rogério Ceni era uma novidade, ídolo de São Paulo, tem um time forte. O Dorival, não preciso de apresentação aqui para que eu possa qualificá-lo, por tudo que ele já fez no Santos e o elenco do Santos também tem. O Eduardo Batista era uma incógnita, mas pelo elenco do Palmeiras, a expectativa é que ele fizesse um bom trabalho também. Então o Carille, aos poucos, ele conseguiu aí buscar o espaço dele, que culminou com o título paulista. Então o Carille, cara, tá de parabéns. Hoje, dentro do futebol paulista, no meu entendimento, claro, vamos esperar o Cuca agora, mas até agora o Carille é o treinador que mais se destacou dentro do futebol paulista até agora. Eu queria falar o seguinte, que é muito bacana essa nova safra de treinadores que não tem chilique. Não tem chilique. Porque a safra passada tá cheia de chiliquento. Tá cheio de chiliquento, você não pode fazer uma pergunta que o cara fica melindrado. O Corinthians foi objeto de análise de muita gente, inclusive da minha parte. Olha, eu não esperava, eu disse aqui várias vezes, o Corinthians vai ganhar nada esse ano, gente. Aliás, ele disse que também não esperava nada. Mas ele nunca veio a público e xingou qualquer jornalista. Ele nunca veio a público dar chilique. Nunca teve faniquito. E falar em faniquito, eu lembro da Faniquito, o Zé Ricardo, a mesma coisa. Mas o Eduardo Batista é da nova geração e fez. Não, o Eduardo Batista foi diferente o que aconteceu. Mas deu um chilique. Calma. Você dá um chilique uma vez é uma coisa. Você dá chilique em todas as coletivas é outra. É que a primeira que o Eduardo Batista dele compensou por todos. Exato, é outra. Então, tem técnico que toda entrevista coletiva não pode escutar uma pergunta. Se escuta uma pergunta, sai dando patada no repórter. Você entendeu?
O Carille não faz isso, o Zé Ricardo não faz isso, o Eduardo Batista não faz isso, o Roger não faz isso. E eles estão aos poucos... O Jair também não. O Jair também não faz. Mas o Tite da velha guarda também não faz. O Tite, exatamente, porque o Tite está sendo o modelo... Chegou onde eu queria. O Dunga não faz. Não. Tá maluco. O Tite está servindo de espelho, graças a Deus. O Tite está servindo de espelho para essa nova geração de treinadores. O Tite nunca perdeu a compostura numa entrevista coletiva. Nunca perdeu. Especialmente nas derrotas, quando as perguntas são mais agudas, né? E mexe com o treinador. Então, eu acho muito legal que essa nova geração de treinadores esteja se espelhando no Tite, seja uma geração estudiosa, menos chiliquenta, e a gente tá vendo o resultado em campo. O Zé campeão, o Zé Ricardo campeão no Botafogo, no Flamengo, o Jair Ventura levando o Botafogo para uma Libertadores, o Roger campeão mineiro com o Atlético, o Eduardo Batista, se não conquistou um título com o Palmeiras, mas saiu de uma Ponte Preta para ter uma oportunidade no Palmeiras, e o Carille ganhando o Campeonato Paulista, tapando a boca de muita gente, inclusive a minha, que não esperava nada disso. Vou dizer uma coisa pra você, é impossível você não torcer pro sucesso dessas pessoas. É impossível. Quando o cara é grosso, mal educado, sacana, esses caras eu torço contra. É impossível você não torcer pra um cara como o Carille. É impossível. Deixa eu falar um negocinho sobre interinos, que além de a gente estar vendo uma nova geração, eu acho que nos últimos 20 anos, não sei se vocês vão concordar comigo, mas agora nós estamos falando realmente de uma nova geração, até em termos numéricos, né? Quantidade de o Dorival também é um cara que também não é bem educado, não tem xerique. É uma nova geração e que inclui 3 técnicos que surgiram como interinos. Interino nunca deu muito certo no futebol brasileiro, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, Milton Cruz, bem pouquinho para trás. No Flamengo, no Flamengo. Mas não, o que eu quero dizer é o seguinte, não deram, esses interinos não deram certo como técnicos. Quando efetivados. Não tiveram carreira. Não tiveram carreira no Flamengo. Não saíram do Flamengo, não saíram do Santos, não saíram do São Paulo. Milton Cruz agora tá começando uma carreira. O Alberto Valentim teve dificuldade. O Alberto Valentim, enfim, há muitos casos. Eu acho que a gente está vendo agora, eu tenho muita, enorme curiosidade para saber qual vai ser a sequência da carreira do Carille, do Zé Ricardo e do Jair, principalmente, para ver se esses técnicos eles vão de fato ingressar no mercado de técnicos. Porque esses saíram da origem do clube, saíram eles são do clube. Eles são do clube, a origem deles é interino, não é o caso do Roger. O Roger é um técnico jovem que se destacou no Novo Hamburgo e o Grêmio foi lá e contratou. É outra história. Mas se olhar para trás, o Andrade... Jogador, né? Foi jogador. Sim. O Andrade não teve sequência na carreira. O Carlinhos, o Andrade e o Jaime, né? O Jaime também no Flamengo. O próprio Milton Cruz. Alcir Portela no Vasco. No Santos, recente, técnicos campeão paulista mesmo. O menininho, o gordinho lá. O Marcelo Fernandes, o Serginho Chulapa também foi técnico. Não tiveram sequência. Mas, Flavinho, quando o clube adota uma postura como essa de contratar um treinador aí que não é tão renomado, é mais por necessidade de não poder pagar um caminhão do que geralmente aí algo que ele acredite. Hoje nós estamos vendo que talvez fosse um erro dos clubes utilizarem esses ótimos profissionais apenas como tampões, como mandatos tampões. Então, eu tenho muita curiosidade para saber, porque uma hora, gente, foi uma coisa que eu falei. Deixa eu perguntar um negócio para você. Eu vou ser advogado do diabo. Alguns casos que você citou, era nitidamente, nitidamente não, porque não tenho informação de bastidores, mas eram treinadores que o elenco falou, olha, fica aqui, porque tá assim, nós estamos todo mundo junto, vamos que vamos. Não eram caras com perfil de ser treinadores. Mas não é o caso do Carille? Não, tô falando dos outros Carille, que você falou. Quando saiu, Carille, já era para ter sido da outra vez. A gente vai ter que esperar. Por exemplo, você olhar o Andrade, gente, aquele time do Flamengo de 2009 era uma seleção de cobras. E os caras chegaram lá e chegou o Pet, tinha um imperador. Eu concordo. Wagner Love. Deixa aqui, o Wagner Love não tava. A gente toca aqui. Deixa aqui que... Lembra o Chelsea campeão da Champions League? Quando foi jogar contra o Corinthians? Era o Di Matteo. Eu concordo, Benja, mas ainda assim, um título brasileiro, ainda que seja o técnico, o boleiro, o cara amigo e tal, não sei o que lá,
dá ao treinador... Gente, o Andrade tem no currículo um título brasileiro na era dos pontos corridos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Alguma vantagem, algum mérito o cara tem. Eu queria perguntar, desculpa de novo, eu queria perguntar para alguém de lá, de bastidores, que acompanhava, para falar, o Andrade era realmente um treinador ou era um elenco que gostava do cara? Falou, deixa aqui. Aquela história lá que você fala, mas eu estamos juntos. Jogador conduz. Deixa que tá não com é nós. O caso do Carilli. Não é o caso do Carilli. Tô falando porque ele teve que montar o time. Porque eu acho esses caras parecem diferentes. Exatamente, é aí que eu queria chegar. E pode ser que alguns treinadores tenham sido desperdiçados no passado, né? Justamente pelo estigma, pelo carimbo de interino, né? E o cara tem a sua carreira brecada, assim, bruscamente. O cara é muito ligado a um clube, né? Eu lembrei? Então, o Márcio Bittencourt é outro que fez um ótimo trabalho. O Jorginho Cantinflas, que quando assumiu no Palmeiras foi muito bem. Depois ele teve uma carreira que quase classificou agora na Série B, estava na Água Santa. Então, enfim, é só pra gente pensar no assunto, mas é pra dizer o seguinte, pra concluir. O Carilli, o Zé Ricardo e o Jair, esses três, vou ficar nesses três, que são três que assumiram times grandes interinamente e hoje são titulares efetivados. Em algum momento eles vão deixar de treinar esses times. Em algum momento eles vão ser demitidos. Alguma hora vai acontecer. É o que eu falei pro Osório aqui aquela vez. Lembra que o Osório teve? Mas você vai ser mandado embora. Não adianta achar que não. Então, vai acontecer, né? Então, mas ele saiu para a seleção do México. Não, então, pois é. Mas essa é a minha questão. Eu tenho muita curiosidade para saber qual vai ser o futuro desses técnicos. E tomara que eles realmente, hoje, até por conta desses títulos e tudo mais, ingressem no mercado, eles passem a ser técnicos considerados pelo mercado. Mas agora eles já têm um rótulo melhor, Flavinho. Espero que sim. Já estão eles foram. O Jair, entendeu? Eu quero ver, se você pegar o Botafogo e ver o Jair, vai acontecer quando o Zé Ricardo for mandado embora, e vai acontecer, né? Ou quando o próprio Carilli sair do Corinthians. E o São Paulo precisa de um técnico. Se vai atrás de um deles. Você citou um exemplo que é o Jorginho, né? O Jorginho chegou a dirigir o Palmeiras, Portuguesa, mas não manteve o padrão em grandes clubes. Ele está em time pequeno. Será que eles vão para time grande? Eu vão para time pequeno? Mas eu acho legal, sabe o que eu quero acompanhar? Daqueles caras para cá, a mentalidade já é outra. Mas é o que o Sormani falou. Hoje a cabeça dos caras é outra. O Benja, vou reforçar o que o Sormani falou. Eu acho que o papel do Tite nisso, nessa formação e nesse novo olhar que a gente está tendo para alguns técnicos é muito importante. Que seja ele o espelho. Porque o Tite não é só um padrão de treinador, de cara de dar treino. Nem padrão tático. O Tite ele é um exemplo de comportamento como esportista. Eu acho isso importante. Eu acho muito mais legal se espelhar no Tite do que se espelhar no Luxemburgo. Eu acho muito mais se espelhar... Parabéns ao Luxemburgo. Eu acho muito mais legal se espelhar no Tite, e não tem nada pessoal, mas eu acho muito mais legal se espelhar no Tite do que no Muricy. Eu acho muito mais legal se espelhar no Tite do que, diz um outro chiliquento aí, no Filipão. No Dunga. Então, a partir do momento que você tem o Tite como exemplo de comportamento, eu acho isso ótimo pro país. E lamentavelmente, espero que seja apenas uma leitura equivocada na minha parte, espero. O Rogério Ceni está caminhando para esse lado. Eu concordo. Tá virando um xeriquento. 100%. Tá virando um xeriquento. 100%. Ele já não tem, ele já não gosta da simpatia de muita gente. Exato. Se ele começar como jogador, se ele continuar o comportamento dele como técnico, o mesmo comportamento que ele tinha como jogador, vai ser duro. O Rogério vai ser complicado. O Rogério dessa turma nova, e a gente tem de incluí-lo, porque é um treinador que assumiu agora, esse é um que, até por razões pessoais dele, é um que a carreira dele tem começo e fim já programados. Ele deixa de ser técnico, na minha visão, quando ele sair do São Paulo, que vai acontecer. Menos que ele vá para a Europa, né? A menos que, mas não, isso eu acho que não vai acontecer. A menos que ele seja técnico eterno de São Paulo. Acho que não. Acho que o Rogério não trabalharia em outro time brasileiro. Ele já falou isso. Ele, por razões pessoais dele e também por causa disso que o Sormani falou. Por conta de uma certa antipatia que existe. Mas ele pode ir para a China, tem mercado, Flávio. Pode ser. Não, pode ser. Pode ser. Mas eu acho que o Rogério tem que olhar. O Rogério é o seguinte, o Rogério, ele não é técnico de futebol. Qual é a profissão do Rogério? Técnico, não. É técnico do São Paulo. Essa é a profissão do Rogério, não é?
E eu quero. Os outros não. Ok, o Carille tem uma história no Corinthians, o Zé no Flamengo, o Jair no Botafogo. Mas eu acho que esses caras Como hoje o Roger tinha no Grêmio e hoje estão no Atlético. Exato. Esses caras estão ingressando no mercado, o que eu acho muito bom. E mesmo assim, você vê a situação do Roger. O Roger, chegando no Atlético Mineiro, foi muito contestado. Não, ele ainda está sendo. Agora foi campeão, não, agora diminui um pouco a pressão, né? Mas e as pessoas precisam parar também de contestar e de encher o saco, porque essa mentalidade nova que nós estamos vendo nos profissionais, em algumas diretorias... Precisa contaminar a gente. Precisa contaminar a torcida. Torcida, principalmente. Não, o jornalista também. Também. Porque o jornalista quando fala, repercute. O Barreira dizia o seguinte... a imprensa é a caixa de ressonância. Exatamente. Ele dizia algo nesse nível. O que a gente fala tem um peso muito grande. Também. Tem um peso muito grande. Então a gente ajuda a derrubar o treinador. Sim. Quando a gente fala que o Eduardo Batista é muito piloto para pouco piloto para muito avião, a gente está ajudando eu mesmo já falei isso pro Zé Ricardo. Eu falei, essa discussão, mas é verdade. Isso aqui é uma autocrítica. Pouco joga para muito cavalo. Mas é uma opinião. Você não pode criticar. Não é uma opinião, mas a gente não pode ser assodado. Você não pode criticar o Mano desse jeito. Eu tô maluco. A gente não pode o quê? Ser assodado. Quem tá falando? Mas por quê? Qual é o problema? Olha aqui, você é o rei. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu defendi o Eduardo Batista no Palmeiras um tempão, defendi o Jair Ventura no Botafogo, o Zé Ricardo não. O Zé Ricardo foi alguém com quem eu fiz a crítica. Em compensação, você rasga no Fábio Carille. Pô, Dorival, tô defendendo o Dorival, sequência do Dorival no Santos. Sim, apesar de fumar o futebol. Agora, o Corinthians taticamente entra de forma diferente. Conforme o... O quê? O que ele falou? Deixa eu pra lá. O que ele falou? Não vou falar. Fala pra ele. Não, que você não tem que ficou sem resposta. Ele quer argumentar? Então fala pra mim. Então vamos lá. Então vai, fala. Vamos lá, Fala. vamos lá. Então vamos. Corinthians esse ano não ganha nada. Opinião do técnico, nada. Opinião do técnico. É opinião. Mas do técnico, o que isso tem a ver com assodamento? Isso é assodamento. Não, senhor. Você chegou, isso o ano não começou. Eu não pedi a cabeça de ninguém. Nós estamos discutindo. Não, senhor. Estamos discutindo aqui a continuidade de trabalho do treinador. Você usou o termo eu falei que nós da imprensa ajudamos a contaminar torcedor que pede cabeça de treinador. E nós não podemos ser assodados, não podemos ser rápidos, não podemos. O único técnico que eu acho... mas isso em relação só ao treinador que você está falando. Exatamente. O resto pode. Não, mas o resto pode ser. Gente, eu preciso dar uma opinião, gente. Sim, mas se o próprio treinador do Corinthians é público e disse que não esperava nada, por que eu não posso dizer isso? O ano não começou, você falou não ganha nada. Mas qual o problema? O técnico disse isso. Sim, mas ele não perguntou pro técnico. Mas baseado em você perguntou. Por que você não perguntou pro técnico? Perguntou, ele respondeu. Por que você não perguntou pro Carille? Por que ele achava que não ia ganhar nada? Você puxou esse assunto que o jornalista precisa ser menos assodado. Exatamente. Então eu estou em relação ao trabalho do treinador. Estou perplexo com essa sua frase. Não, você não está entendendo o que eu falei. Esse é o problema seu. Você está se dirigindo a treinadores só. Que de resto, amigo, dá para fazer um programa de 12 horas. Não, senhor. O fato de eu não achar que o Corinthians não ia ganhar nada não significa que estou sendo assodado. Eu estava dando uma opinião com base no que eu estava vendo. O elenco era um elenco desequilibrado. O técnico era novo. O Vitinho gente, é o Gabriel Jesus. É uma opinião. Agora, pedir cabeça de treinador é completamente diferente. Benja, não é possível. Não é possível que você não compreenda as coisas. Assodado. Não é possível. O Pascoal, você que não é assodado. Não, eu sou também. Ele é... Obrigado, Pascoal. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu sou também assodado. Obrigado. Eu tenho meus pecados. Se ele acha que isso é ser assodado, todos nós aqui somos. Porque todos nós temos opinião. O Pascoal, diga lá. Deixar o assodamento do Sormani de lado. Taticamente, o Corinthians entra de forma diferente. Essa informação do Fernando Caetano até é uma informação muito positiva para o posicionamento do time do Corinthians. E é fácil você entender o que vai acontecer. Com a passagem do Jadson para o outro lado do campo, porque o lateral esquerdo passa muito, é o Bocejura, aquele lateral antigo da seleção. Começou como ponta esquerda. Ele era ponta esquerda, adaptado à meia esquerda, ficou veterano e passou a ser lateral esquerdo. E hoje ele é o titular da seleção como lateral esquerdo. E aquele rapaz que jogou no Santos e no São Paulo, aquele lateral esquerdo, como é que é o nome dele? Nossa, aquela coisa horrorosa. Mena, Eugênio Mena. Tá jogando acho que no Esporte não, no Vitória, uma coisa assim. Esse aí perdeu a vaga completamente e tá jogando... O Bocejura é um cara que passa muito, exatamente pela origem dele, de ser um ponto esquerda. Então o que faz o técnico do Corinthians? Sabendo que vai jogar o Léo Príncipe de lateral direito.
O que ele tem que fazer? Ter alguém que faça o acompanhamento. Ele traz para cá. Perfeito. Traz para o outro lado o Romero. Que leitura linda. Traz o Romero para cá e acompanha a ultrapassagem do lateral para não oferecer o fundo para o jogador. O Corinthians sabe que vai ser pressionado, vai jogar dentro do modelo que ele gosta. É sempre um perigo. Olha, vamos ver, então vamos aproveitar, Pascoal. Vamos ver essa matéria sobre o Corinthians. Vamos ver o Coringão aí, roda aí. Gol! O Corinthians é assim. O hino retrata, és do Brasil, o clube mais brasileiro. Desacreditado no início do ano, de quarta força do estadual a campeão paulista, o alvinegro certamente contraria a lógica. Passou susto na Copa do Brasil contra o Brusque e quase foi eliminado pelo modesto time em Santa Catarina. Na mesma competição, foi bem contra o Inter em Porto Alegre. Tudo indicava que o Timão despachasse o time gaúcho. Mas em plena Itaquera, a Copa do Brasil já era. O Timão foi eliminado nos pênaltis. Do céu ao inferno, do inferno ao céu. Tudo parece rápido. Assim é o Corinthians. Literalmente preto ou branco. Ou os dois. Por falar em preto e branco, uma final alvinegra. Corinthians e Ponte Preta, assim como o histórico 1977. Os times reeditaram a final do estadual. O Timão faturou mais uma vez. A paz é completa? Ainda não. Sem tempo para comemoração, não é, Balbuena? Já esquecemos o que foi a comemoração do título, tentar fazer um bom trabalho para poder levar a classificação. Hoje tem mais. Corinthians contra a Universidade de Chile pela Sul-Americana. Conquistar a competição é um caminho rápido para voltar à Libertadores. No primeiro duelo, o Timão construiu importante vantagem em casa. Hoje, os comandados de Carille podem perder por 1 gol de diferença. Seria surreal, trágica uma eliminação. Mas o Corinthians de 2017 é assim, altos e baixos, constantes. Então, naquele clichê do futebol e na vida, sempre defendido pelos nossos integrantes, todo cuidado é pouco. Mas eu não defendo clichê nenhum, não. Não tem nada mais horrível que clichê em programa de futebol. Viu, Cacete? Ô, meu menino, se o Corinthians é eliminado hoje, muda tudo de novo? Eu torço pra que não, Benja, porque eu acho que fora a diretoria, a torcida também precisa ter paciência com esse time e com o Carille, cara. É um ano de reestruturação, o time do Corinthians passou aí por um tsunami o ano passado, quando saíram inúmeros jogadores pro mercado chinês, depois aí combinou também com a saída do Tite pra seleção brasileira. Eu acho que a torcida precisa ter paciência. E se a torcida tiver paciência, consequentemente a diretoria também terá. Eu acho que uma eliminação hoje, por mais que o Corinthians tenha feito um resultado no jogo de ida, 2-0, eu acredito que seja pouco provável. Mas se ocorrer, Pascoal, não pode achar que tudo é uma porcaria agora. O time do Corinthians, aos poucos, ele está conseguindo conquistar seu espaço e eu espero que o trabalho do Carille, assim como dos jogadores que estão lá, permaneça. Vamos ver então os números do Carille. Vamos ver os números do Fábio Carille esse ano aí como treinador do Corinthians. Vamos ver como é que tá ele. Ó. Foram 25 jogos, 13 vitórias, 10 empates e 2 derrotas. Pra quem 65,33% de aproveitamento. Santo André e quem foi o outro? Santo André e Ferroviário. É um aproveitamento parecido com o do Eduardo Batista, inclusive, em percentual. O problema é que... Na hora do vamos ver, ele ganhou, né? Exatamente. Vamos lembrar também que o Corinthians... Não, mas peraí. Peraí só um minuto. Aí, o jogo contra o Inter... Tá como empate. Tá como empate. Mas é claro, foi eliminado. Claro. É isso que eu ia falar. O Carille, quando você pergunta, veja, se uma eliminação hoje vai acontecer alguma coisa, acho que não vai acontecer nada, como não deveria ter acontecido nada com a eliminação na Copa do Brasil, não aconteceu. E a eliminação, da Copa do Brasil é uma eliminação doída. Mas aí, na eliminação da Copa do Brasil, o Corinthians estava próximo de se classificar para a final do campeonato. Não, tudo bem. Então, os ânimos não ficaram tão acirrados e se transformaram em apoio para o campeonato. Ganhou o campeonato, pode ser. Agora, nesse momento, há uma diferença. Não tem competição decisiva à frente. Sim. Então, se você sai de uma derrota hoje, uma desclassificação hoje, só tem o Campeonato Brasileiro. Pode pesar no início do Campeonato Brasileiro. Que pese. Dane-se. Agora é a hora de apostar. Apostar não, de mostrar que o Carille, a escolha do Carille foi uma escolha feita por convicção, entendeu? E não por falta de opções. E ele já mostrou trabalho. Quer dizer, hoje, se o Corinthians for eliminado hoje, se perder de 20-0, por exemplo, que eu espero,
mas não vai acontecer. Não tem de mudar. Você veio de azul? Não tem de mudar. Isso não é Brasil hoje. Isso aqui é o Brasil aqui. Mas o Corinthians é Brasil, Não, que Corinthians é Brasil? Você tá louco? Itaquera quase não é Brasil, mais um pouquinho é... Mas como você Preconceituoso. Extremamente preconceituoso. Logo ele. O homem que se diz do povo, né? Você vê coisas dele falando do povo, mas você vê que ele não gosta do povo. Ele fala mal de Itaquera e elogia a Venezuela. O pior foi ontem. Mas ele não tá falando nada, gente. Tá dizendo que é distante, só isso. Eu fui embora pensando uma coisa ontem que eu falei. O pior de tudo que ele disse ontem foi que o Corinthians foi campeão e não ganhou da Ponte Preta em casa. Isso foi o pior que eu ouvi dele ontem. Foi o pior. O Corinthians levantou a taça de campeão paulista e você disse que não ganhou o jogo. Ganhou em Campinas. A Ponte Preta não ganhou no Corinthians. E vou dizer uma coisa também, Campinas é mais perto do que Itaquera. Se pensar bem, o Corinthians ganhou o jogo em casa. Ele disse, olha, o senhor Flávio Gomes, ele fala com desprezo da Zona Leste. Não é desprezo, não tem nada contra a Zona Leste. Ele se diz um cara do povo, e você vê que do povo ele tá louco. Mas dizer que o lugar é distante, a gente vai lá na Arena do Corinthians, faz jogo na Arena do Corinthians, os caras falam pra gente assim, cara, traz aquele rapaz, aquele baixinho aqui pra gente conversar. Eu não vejo esse desdém do seu Flávio Gomes pra se referir ao bairro do Morumbi. Porque a gente tem que tomar aqui como partido o Marco Zero da cidade de São Paulo. Se você tomar como base o Marco Zero da cidade de São Paulo, seu Flávio Gomes, na Praça da Sé, e medir a distância do Marco Zero até o Morumbi e a distância do Marco Zero até Itaquera pode ser um pouquinho mais longe, mas não é tanto mais longe. Você quer dizer que o Flávio Gomes é demagogo? Pois é, e muito. Muito. E muito demagogo. E não é pouco, não. Não é pouco, não. Então o senhor é um cara extremamente elitista e Eu peço à produção para usar essa informação. Olha aqui, qual é a distância do amanhã nós vamos discutir as regiões de São Paulo, o que é comercial, residencial, A1, A2. E ninguém mora na Praça da Sé, só o arcebispo. Rodrigo Cassino. E você que segue o Flávio Gomes nas mídias sociais, quando ele fala do povo, você vê que é tudo, cascata. Kiakira. Tudo blá, blá, blá. Elite, Playboy, coxinha. O Rodrigo Cassino, o jogo passado deu uma confusão tremenda na Arena Corinthians. Os torcedores chilenos quebrando o maior pau. Tinha um gordinho que virou meme e tal. Pode ter alguma represália hoje com os torcedores do Corinthians que forem ver o jogo no Chile? Então, eu tenho uma opinião, né? Quando você é mal recebido na casa dos outros, você tem que receber muito melhor na sua casa. Só que isso é utopia. Isso não acontece no futebol. Mas aqui eles não foram recebidos mal. Eles criaram. Tudo bem. Exatamente. Então, a gente tem que torcer e muito para que não ocorram cenas de pugilato hoje no Chile. A torcida é muito grande, porque realmente a gente está cansado. De semana sim, semana não, a gente vê briga de torcedor em estádio de futebol. Torço para que não aconteça, mas olha, que a polícia fique atenta, que os seguranças do Corinthians fiquem bem atentos, como ficaram os seguranças do Palmeiras lá contra o Peñarol, porque o bicho pode pegar, infelizmente. Pode pegar, Então, bem, com relação aí à torcida do Corinthians que pode estar assistindo o jogo lá, existe sim o risco, cara, como existe em qualquer outro país da América do Sul. Você corre o risco de tomar pedrada, infelizmente o sul-americano também. Aqui também muitas vezes acontece, pedradas, tijoladas em torcedores rivais. Mas eu não acho que tem a ver com o primeiro jogo. Com relação aí a Laú, ela foi punida pela Conmebol, Pascoal, ela terá que jogar 3 jogos fora do seu estádio, tá certo? E pagar uma quantia aí, uma multa. Por que esse jogo já não foi, então? Porque a decisão esse foi jogo é no estipulada. estádio nacional. Esse jogo não é no estádio do San Carlos Apoquinto. Já é fora do... Já é no estádio nacional. Inclusive este e mais 2 jogos, então eles vão ter que fazer fora do como se fosse no Pacaembu e não na Arena do Corinthians. E antes mesmo da decisão da Conmebol, veja, a diretoria do Corinthians já tinha emitido a nota do prejuízo para que a diretoria da Laú ressarcisse o clube e eles já ressarciram independentemente da punição da Conmebol. Não, no outro dia, os dirigentes disseram que pagariam e pagaram. Agora, também esse negócio de ter sede de vingança hoje, não tem porquê, porque quem criou tudo isso aí mas não teve nenhum problema de Corinthians e Laú, jogadores nem torcida do Corinthians. Nem jogo, nem com a torcida. Eu não me fiaria muito nesse mas a cabeça de torcedor é desse tamanho assim. Desse tipo de torcedor bandido. A rivalidade... O que eu quero dizer, desculpa, senhor Mário, é que eles vão pensar assim, o policial brasileiro
brasileiro nos deixou acuado, porque nós somos vítimas, a gente apanhou. Mas eles agrediram a polícia, eles não foram agredidos. Eu tô falando, a cabecinha desse tipo de bandido que aprontou aqui, desses chilenos que vieram aqui e aprontaram, vai ser essa. Eles vão querer se vingar por causa da ação da polícia. Inclusive, alguns desses identificados... Isso aí pode ir para dentro do campo também. Alguns desses identificados são torcedores que não podem ir a estádio lá no Chile. Tomara que a gente observou aqui no Brasil. O conflito que aconteceu em Itaquera não foi um conflito entre torcidas, foi um conflito entre polícia e alguns torcedores chilenos da Laú. Um conflito feio, horroroso, com erros de ambas as partes e tudo mais, mas enfim, mas não houve um conflito... De ambas as partes, não, pera um pouco. Você não estava lá. De novo vai sobrar uma polícia. Mas sobra sempre. Você vai criticar a polícia pra brincando, Flavinho. Os caras jogando cadeira nos polícias. Mas ele não criticou a polícia. Claro que ele falou, claro que ele criticou. Erro de ambas as partes. Se vocês pararem de gritar, é mais fácil, fica um pouquinho mais fácil, porque se vocês dois estivessem lá, vocês iam apanhar da polícia, que vocês gritam muito. Primeiro que a gente não ia estar nesse lugar, hein? Primeiro, eu não vou apanhar a polícia porque eu não estou jogando nos polícias. Isso, Beija, é o que nós estamos vendo. Isso são as imagens, essas são as imagens que nós estamos vendo. Ninguém aqui, e não gritem, por favor, é capaz de dizer como isso começou. Ninguém aqui você tá brincando, é capaz. Juro por Deus. Não tô brincando. Os caras quebraram, bateram na menina da bilheteria, quebraram a bilheteria e depredaram o estádio do Corinthians. Enfrentaram a polícia fazendo assim, calma. E os caras jogando coisa. Olha que a polícia puxou o cacetete e subiu todo mundo. Olha, você policial em São Paulo, na hora que tiver quebra-pau, o cara estiver jogando cadeira, o senhor pega uma rosa. Ao contrário de vocês, que eu acho que é um procedimento que vocês deveriam começar a adotar, eu fui ler e ler depoimentos de chilenos que estavam no estádio. E muitos relatos dão conta de truculência da polícia como estopim. Sim, é verdade. A polícia estava lá. Eles estavam todos rezando para abrir Bíblia debaixo do bar. Liga pro Marco Belo que estava lá, que no dia que contou tudo. Contou a história. Começou assim, um torcedor foi retirado. Antes de começar o jogo, eles bateram na bilheteira, gente. Para tudo a lados. Nós não estávamos lá, eu não vi, a dois lados. Você não tá vendo aí o que aconteceu? Eu vou guardar essa tua frase. Você não tá vendo o que aconteceu? Eu tenho, claro que gosto de guardar. Vou guardar. A polícia de São Paulo, a polícia militar brasileira tem um péssimo histórico de lidar com multidões. Todo mundo sabe. Se vocês acharem que não, vocês acham legal. Mas olha as imagens. Gente, eu já falei. Isso acontece no mundo inteiro. Quando acontece conflito de torcida na Europa, a polícia age do mesmo jeito. Já falei. Só a história. Se você não se lembra, eu vou te refrescar na memória. Marco Belo, sentado ali, disse: um cidadão com o uniforme da Universidade de Chile foi retirado de onde ele estava, que era um dos chefes da torcida organizada, promovendo balbúrdia. Foi retirado pela polícia. E eles tentaram resgatar o cidadão que estava lá. Aí começou tudo. Aí começou. Eu tenho relatos diferentes. De quem? Então o policial virou pro outro e falou: E ele comprou essa ideia. Depois o que aconteceu? Sabe o que o policial chegou e falou: vamos lá, eu quero brigar. Pergunta pros seus amigos. Daqui a pouco ele vai dizer que a menina da bilheteria bateu em toda a torcida do seus amigos chilenos. Por que bateram na menina da bilheteria? Você conhece, você viu a menina da bilheteria? Claro, você não leu. Você não disse que ele é tanto, você não leu nada sobre isso. Eu li várias coisas. Você não leu nada sobre isso? A menina ficou traumatizada. Vocês gostam de polícia batendo. A polícia é um fetiche com a polícia dando porrada. Eu não tenho. O que motivou a principal briga do lado externo... Não, mas isso aí acabou tendo, talvez, um reflexo dentro da parte interna. Olha lá. Sim, gente, mas peraí. Mas esse aí não tá com a polícia, esse aí tá com a torcida. A briga na parte interna do estádio foi um reflexo, porque a briga começou mesmo do lado de fora, Flavinho, porque existiam inúmeros chilenos que estavam aqui sem ingresso. E eles queriam entrar de qualquer jeito. É claro, você não pode ceder mais ingressos porque você tem um espaço limitado para torcedores. O Mano não grita, eu estou ouvindo ele com atenção. Vocês não vão acreditar, vocês só berram. Houve ali uma tentativa de invasão por parte de alguns chilenos. Inclusive, houve também aí esse episódio no qual uma menina que trabalhava na bilheteria naquele jogo
Ela foi agredida por um torcedor que tentou roubar alguns ingressos que estavam ali. E ali já começou um entreveiro entre a polícia e alguns torcedores ali da Laú. Nessa confusão foi um retirado por conta de agressões. Aí acabou refletindo lá dentro. Inclusive um dos identificados lá fora, Pascoal, foi um dos caras aí que foi retirado e aí houve sim uma mobilização de resgate para que esse cara não saísse do campo. Aí o pau quebrou o que a gente... Vocês queriam que a polícia fizesse? Não, mas eu não queria nada. Eu tô julgando o que aconteceu. Não, pergunta pra ele, que ele só fala com você. Ô, mano, traduz pra ele. Você está relatando o que aconteceu. Agora eu quero o seu julgamento. Então traduz pra ele. Eu acho que em determinados momentos... O que a polícia deveria fazer? Não, o Flavinho, em determinados momentos, eu até concordo com ele que existe um histórico de truculência, mas nesse caso, Flavinho, dadas as informações, pelo menos que eu colhi, eu acho que a polícia não tinha o que fazer. Porque ali, os torcedores começaram a pisar nas cadeiras e quebrar aquela cadeira e começaram a atirar na direção dos policiais. Ali os policiais não tinham como pedir por favor também, porque tá meio que fora de controle. Ao contrário, eles pediram. Tem uma imagem mas eles pediram, por favor. Senta, calma, os caras jogando coisa. Os caras insistindo na situação de arremessar aqueles assentos na direção dos policiais, inclusive jogando os assentos também na direção da torcida do Corinthians. E aí houve um revide por parte da torcida do Corinthians, começou a arremessar de volta aqueles assentos. Então aí meio que fugiu do controle. A polícia precisava tomar uma medida um pouco mais enérgica para conter os ânimos, porque senão poderia virar uma tragédia. Olha isso aí, gente. Dá uma olhada nisso aí. Na próxima vez, eles podem fazer o seguinte... Calma, o sargento falando, até aí eles não tinham feito nada. Eles estão pedindo pra sentar, absolutamente nada. Não para, jogaram no policial. E não para. Pegou no escudo. Jogaram mais uma. Aí os caras vão fazer o quê? Por favor. Vem uma caixa de bombom e uma rosa. Os seus podem parar. Aí eles pegaram os caras por trás, olha lá. Eles passaram ali por cima e aí eles começaram a baixar o burrete. Caramba, não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer com esse cara de branco? Não tem que fazer o quê? Fazer o quê? Baixar as calças do cara, isso você quer que ele faça? Fazendo o quê, senhor? O que é isso? Ele tá lá no meio. Ele tá na frente da polícia, gente. Vocês têm fetiche por policial dando porrada em torcedor. Vocês adoram. A gente gosta de ordem. A gente gosta de ordem. Se você gosta de bagunça, é outra história. Se você gosta de depredar patrimônio público e bater nos outros, a gente não gosta. Os caras parados ali e o policial baixando o porrete. Em cara que não tá fazendo os caras jogando coisa nos caras na cabeça. Aquele cara de branco, você acha que não jogou? Só uma coisinha. Os que quiseram sair dali, pegaram as mulheres, as crianças e saíram. A polícia os apoiou na saída. Essa discussão não vai chegar em lugar nenhum. Se tivesse esses policiais, esses policiais olha ali, no jogo do Penharol, a polícia tirando ali, tirando as famílias ali, no meio dos baderneiros. Isso você não chegou a reparar. Pascoal, a gente vê as duas coisas ali. Você tá vendo ali policiais com um comportamento legal, policiais tentando pedir calma, e você vê policial covarde. O policial não pode apanhar dos caras, Aqueles três que pegaram o cara de branco ali são o quê? Tem essa da vacina. O que aquele cara tava fazendo ali? O cara tá cansando de pedir pra todo mundo sair e ir lá pro fundo. Pedindo, o cara não sai, o cara foi lá. O que você sugere? Joga a imagem de novo do cara. O policial tá falando assim, calma, sente, os caras jogando cadeira. Se você pegar todas as imagens, você vai ver que ele estava também atirando objetos no policial. Olha o que os caras estão fazendo. Olha isso. Como é que você tem coragem de defender esses caras, Flavinho? Eu tenho coragem, eu não tô defendendo os caras. Não tá defendendo os caras? Defendendo os caras. Os caras depredando o patrimônio e jogando nos policiais. Não defendo policial que só sabe dar porrada. Gente, demorou pra eles fazerem isso. Os caras acalmarem, Flávio. Flavinho. Se vocês gostam e defendem, ótimo. E torcedor que dá porrada, você também gosta? não defendo. E você apoia os chilenos aí que arrancaram, claro que não. bateram na bilheteira? Vocês me ouviram falar que eu defendo chileno? O cara vai pedir calma, quer ver? O cara vai falar, calma. E o pior ainda é que essa torcida da Laú, ela tem um histórico mesmo de violência, não só fora do Esses caras são banidos dos estádios lá. Lá dentro do Chile mesmo tem inúmeros... informação errada. A punição que você falou tá errada. Qual é? Eles foram punidos como visitantes. Não é como mandante também? Não. Eles não podem ir 3 jogos como visitantes. Equívoco meu. Então hoje não tem punição nenhuma. Olha lá. Eu tinha entendido que... É claro que ele levanta a mão. Se ele sabia que ele ia apanhar, agora ele posa de santinho. Cansou de jogar coisa nos caras. Cansou de desrespeitar a ordem da polícia. Aí quando ele se vê no meio dos caras, ele levanta o braço pra dizer que é santinho. E você, lamentavelmente, acredita nessa história. Tá bom, vai. Pronto. Tá bom, tá. Mas os caras fizeram só uma barbárie, Flávio. Pelo amor de Deus, os caras cometeram uma barbaridade. Se eles tivessem Montevidéu, não teria acontecido o que aconteceu naquele jogo. Mas não tinha polícia. Então ficou aquela... Mas não é Montevidéu, é no Chile. Não, ele tá dizendo Palmeiras e Penharol. Se tivesse, não acontece. Sim. Agora ninguém tá defendendo. Agora o cara tá pedindo calma, os caras quebrando coisa, jogando nos policiais. Quer que faça o quê? É que de vez em quando não dá pra pedir por favor, né? Aí é complicado, é uma situação extrema.
Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Roda aí. WhatsApp. Fala, galera do Fox Sport Rádio, beleza? Aqui é o Caio de Araçatuba, São Paulo. Gostaria de fazer 2 perguntas pro Pascoal. Pascoal, o Corinthians estaria negociando com o meio-atacante Dátulo, que já que ele rescindiu seu contrato com o Vitória, ou com o meio-atacante Nenê do Vasco, que está insatisfeito lá? E se o Corinthians também estaria contratando ou tentando negociar com o atacante Abel Hernandes, que joga na Inglaterra? E se não, quais seriam os nomes que o Corinthians estaria buscando para se reforçar para essa temporada 2017? Abraço a todos vocês, vou ficar ligadinho aqui, hein? Abraço, Flavinho, engole o choro, o Corinthians é campeão. Falou! Agora, eram 2 perguntas ou 2 dúvidas? Não, tudo bem, a gente responde ao nosso telespectador de Araçatuba. Que é quente pra caramba. Faz calor pra cada um. Em Araçatuba é quente. Você tem alguma coisa contra? Não, tô só comentando. Conheço Araçatuba, é um dos lugares mais quentes que eu fui na vida. O Dátulo foi um jogador muito consciente. Ele pediu para deixar o time do Vitória porque ele não consegue jogar. As lesões o perseguem. Então ele pediu para sair do time do Vitória. Então ele foi consciente. Ele não é justo, ele disse para os dirigentes ficar aqui e ganhando sem poder trabalhar, sem poder jogar. As contusões o perseguem. Eu acho que o Dátulo... Ele estava emprestado ou ele... Não, o Atlético ele tinha sido liberado do Atlético e foi para lá. Sem trabalhar. E não consegue, ele não consegue jogar. Infelizmente ele não consegue. Vai na boca. Não consegue jogar. Ele é muito bom jogador. Muito bom, mas não consegue. As contusões o perseguem. É aquele carro que não sai da concessionária, Pascoal. Não adianta ser um carrão. Se viver na oficina, não adianta contratar. É um ser humano. Não é verdade. É um ser humano. É uma analogia. Porque o Cassino falou agora. Não é um ser jogadoraço. Concordo. Dátulo tem potencial, mas não adianta ser o Corinthians contratou um cara que não saiu da concessionária há muito tempo. Contratou Renato Augusto. Onde o Renato o Corinthians podia ter. Mas ali era um probleminha na bandeja, era fácil de resolver. Era um probleminha na bandeja. O Flávio Gomes sabe. Pascoal, seja sucinto, porque ele tem 16 perguntas. 16%. 16 perguntas. O Dátulo podia ser recuperado no Corinthians. Não, Dátulo não. Abel Hernandes. Não tem condições de contratar o Abel Hernandes. Qual é o outro que ele perguntou? Nenê do Vasco. Não tá no... E também tem outra informação. Qual jogador dos Corinthians precisa contratar para melhorar? Só um minuto que ele falou. Segundo ele, ele falou que o Nenê está insatisfeito no Vasco. Não é a informação que eu tenho, não. Insatisfeito não está. Não, insatisfeito ele não está. Agora, mas a família dele é de Jundiaí, ele gostaria de ter uma isso ele disse em dezembro, ele disse que gostaria de ficar perto da família, mas ele tem contrato com o Vasco. Ele jogou, o Nenê jogou na Arábia, jogou na França, também a distância para Jundiaí era bem maior que Rio de Janeiro e Jundiaí. Mas foi ele que declarou no final do ano passado, não fui eu. Mas quando ele foi pro Vasco, ele não sabia que Jundiaí pro Rio de Janeiro era uma distância. Tão pertinho, dá pra ir em meia hora do Rio pra Jundiaí. É mais perto jogar no... É mais perto de Jundiaí jogar no São Januário do que Itaquera também. Quem? É tudo contra o Corinthians recalcado. Pode só acabar, por favor. Que é isso? Não dá pra você acabar. Vai, Pascoal. O Corinthians está tentando a contratação de um lateral direito. Todo mundo sabe. Cicinho, jogador que atuou pela Ponte Preta. Teve uma passagem entre 2013 e 2015 pelo Santos, fez 100 partidas pelo time do Santos. Eu não acho que ele seja, assim, um excepcional monstro de jogador, mas dá para ser aproveitado pelo time do Corinthians. Não tá bom? Dá para compor. Outro clichê, compor elenco. Não é clichê. Sim, mas nós vamos usar que termo? Que termo que a gente vai usar? Pascoal, você tá O Corinthians está contratando também. O clichê, compõe música, compõe um poema, tem que falar. Compor elenco. Ajuda a robustecer o elenco. Fica melhor. Vocês vão falar isso no meio do jogo. Vão falar, vai rebustecer. Até eu falar rebustecer, o cara Você pode falar outra coisa. Enriqueça seu vocabulário. Só é vitória. O futebol é povo, o futebol é alegria. Não, futebol não é clichê. O Corinthians está finalizando a contratação do jogador. O Cleison. É Cleison ou é Clayson? Não, esse é Cleison. E a Ponte Preta. E o Rodrigo, ex-Vasco, acertou o zagueiro da Ponte Preta. E o Alexandre, que estava no Palmeiras, acertou com o Coritiba. Nesse caso aí, posso explicar essa transação? Daqui a pouco. Você demora 40 minutos para responder. Porque eu não consigo. Os caras falam, brigam por conta de cada coisa. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? Tamo junto! Olha um susto que ele deu. Peraí. Olha um susto que ele deu nas mulheres. Vocês têm